Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Plataforma de Férias. Eu não sei o que é Plataforma de Férias. Gente, Plataforma de Férias, nada mais, nada menos que os melhores momentos dos episódios destaques do último ano do Plataforma. Isso aqui foi quase, um trava-línguas, mas saiu. Pessoal, sou a Nicole, tá? Os íntimos me chamam de Nicole mesmo, não muda nada. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Mas enfim, já falei demais. Agora vamos ouvir esse episódio sensacional que o Jonathan gravou com a Miri. A música na minha vida veio sim de fato desde a infância e de duas maneiras. Acho que uma através da igreja. Minha mãe sempre religiosa, a gente teve o hábito de ir para a igreja toda a infância. É uma igreja que tem muita musicalidade, tem instrumento musical, então dentro dessa igreja eu estudei música e toquei violino dos 7 aos 14 anos. E também por meu pai também vir de uma veia muito musical, de organizar Bali Black, enfim, de ser um homem preto da era dos anos 80, 70, 80. Então ele teve toda essa coleção dessa musicalidade, estava muito forte nessa época, né? Então funk dos anos 60, 70, 80. Então eu cresci muito com esses vinis em casa tocando. E depois eu diria que através do meu pai, assim, e do meu irmão, e de primos e de alguns amigos assim também de infância, eu fui me conectando mais e à medida que eu fui tendo como recurso o fato do meu pai ser essa pessoa que fazia uns rolos assim, de tipo, ter um vinil aqui e ele trocava por alguém que dele por um VHS, assim, a gente tinha uns filmes para ver em VHS, ali eu pude ter boas referências da minha infância por isso, assim, eu diria também, porque meu pai é essa pessoa de colecionar revista e vinil e filme, cultura preta, cultura africana, então eu acho que eu fui tendo um pouco dessa referência junto a alguma referência musical mais técnica com o que eu fui aprendendo dentro da igreja, mas somado ao meu gosto de gostar já desde novo, e eu tô falando dessa época aí mesmo, 5, 6, 7, 8 anos, assim, dos meus 7 anos em diante, que foi quando eu comecei a estudar música, meu ouvido mudou, eu consigo lembrar disso, e acho que os 10 em diante a minha conexão com a cultura hip hop, mesmo que só através da música a princípio, foi muito impactante, assim, já fez eu entender o quanto eu me conectava aquilo, o quanto fazia sentido pra mim. Logo ali, assim, nos meus 12 para 13 anos, eu comecei a arriscar, escrever algumas coisas, escrever umas rimas. Nos meus 14, 15, 16 anos eu comecei a escrever umas melodias, inspirado nos R&Bs nos fins dos anos 2005 para 2010 ali, então essas foram em termos de timeline, assim, como eu vim de algumas influências e somado a isso, como eu fui me conectando mais à minha veia de compositor, de artista, e o rap que me trouxe totalmente isso, assim, deu a melhor oportunidade de explorar isso em mim, de entender isso em mim e de reconhecer isso como o talento, assim, que eu mais gosto de exercitar, um dos que eu mais gosto de exercitar, assim, que é me expressar no todo, sabe? Acho que o rap me ensinou a entender isso em mim, cuidar disso em mim. Então, acho que foi isso, assim, tá ligado, Jonathan? Acho que dos meus 7 aos 14 anos, assim, foi uma época que eu me conectei de um jeito, aí no começo da adolescência ali até o finzinho da adolescência eu me conectei de um jeito, no finzinho da minha adolescência eu tava indo pras batalhas de rima, assim, tipo, pra Batalha do Saber, Batalha do Conhecimento, Batalha do Beco, Batalha da Leste, eram essas as batalhas que tinham na época, assim. E aí foi onde eu trabalhei muito, assim, a minha cabeça em torno dessa minha identidade como compositor de rima, tá ligado? Como MC que também transforma sua rima em música, sem perder a conexão com a cultura num todo, mas oferecendo isso pro mercado, digamos assim, que é você ter uma carreira, como eu sempre acreditei em investir, enfim. Então, acho que eu vim em lugar, assim, dizendo por partes, assim. A tua casa era muito musical, assim, cara, porque eu lembro que eu criei o podcast muito por influência do rádio, né? Eu sou apaixonado por rádio. Então, eu vivi muito rádio dentro de casa. Eu até brinco que eu falo que eu lembro da programação do rádio das 6 da manhã até meio-dia, que era quando eu ia pra escola, né? E quando eu voltava também, eu sabia da programação que tinha no rádio, que minha mãe ouvia muito. Então, eu cresci ouvindo de tudo, porque o rádio tocava de tudo, né? Do axé dos anos 2000 ali, que bombou muito. Então, Babado Novo
Novo, Ivete Sangalo, sertanejo da época, até o Sorriso Maroto, enfim. Então eu ouvia muito dessa música e também influenciado pelo meu padrasto, pelo meu pai, então eu ouvia muito sertanejo, eu ouvia muito música dos anos 80, enfim. Como é que era a tua casa no sentido musical, assim? O que você ouvia dentro de casa? Cara, dentro de casa eu tenho muita memória nostálgica com funk soul, partido alto, samba em geral, assim, mas partido alto é um tipo de samba que eu lembro muito de ser da gente pequenininho e meu pai ouvindo, assim. E aí rap, assim, acho que quando chegou meus 10 anos, que meu irmão era um pouco mais velho, meu irmão já ficando adulto ali, já tava indo pros rolês, dançar, e eu percebendo isso, acho que a gente começou a pôr um pouco também do nosso gosto em casa, então aí começou a entrar um pouco de rap, assim, isso nos anos 2000, assim, alguns 10 anos em diante. Então, eu diria que samba rock, muito samba rock. Meu pai e minha irmã dançam muito samba rock, assim, tinha muito samba rock no final de semana em casa, assim. Então, samba rock, samba, rap, R&B, era o que mais sempre tocou, assim, em casa, tá ligado? Tipo assim, de música de influência preta e africana, não todo, mais esses em específico, tá ligado? Mano, teu primeiro contato com o rap, assim, na sua essência, digamos assim, foi na batalha de rima? Ou você chegou a ter outro contato antes? Não, eu tive bem antes. Acho que eu tive contato já bem novo, assim, tipo, porque meu pai já tinha umas músicas que ele trazia, já começou a trazer fita, vinil que tinha rap, isso nos anos 90, 5, 6, 7 anos, assim. E aí no começo dos anos 2000, eu que comecei a ficar muito por mim mesmo, assim. Meu pai ensinou muita coisa, ensinou a mexer em um gravador de loop. Na verdade era um gravador, e aí eu aprendi como conectar o vinil nele, e aí com a minha curiosidade eu entendi como fazia para transformar um trecho de uma música que tava em branco num loop, assim. Eu queria tentar muito pôr minha voz em cima, ensaiar. Sim. E aí como meu pai mostrou e explicou mais ou menos como era o back-to-back, assim, né, que é esse movimento o repeat de algum trecho da música, eu pensei, não, se eu gravar esse efeito, vai virar um trecho instrumental, assim. Então aí eu comecei muito por mim mesmo, tá muito imerso, assim, como criar, como tentar me conectar, tentar fazer minha música, desse bagulho. Minha música de algum jeito, tipo, eu fui aos poucos tentando isso. Eu tinha uns 13 anos. E as batalhas, eu comecei pras batalhas 17 anos em diante, 17. E aí era a Batalha de Santa Cruz, Batalha da Leste, os rolês que tinha. Aí eu fui uma única vez, na verdade. Mas esses rolês de batalha de rima que tinha no finalzinho dos anos 2010, assim, tá ligado? E o teu primeiro trampo já foi o EP? Ou você tinha o outro grupo, ou você fazia rap? Qual foi o teu primeiro trabalho assim como rapper mesmo? Meu primeiro trabalho solo, como artista solo, foi o meu primeiro EP, o EP Itapuã. Nesse meio tempo, enquanto eu fui gravando ele, eu gravei ele entre 2010 e 2011, entre 2011 e 2012. E antes disso, entre 2009 e 2010, eu tinha um grupo com os parceiros. Eu tinha um grupo chamado Ainda em Sintonia com meu parceiro Porsche, parceiro DJ Latifi, meu parceiro Mentor. E depois a gente também teve um grupo chamado Ainda em Sintonia, era meu parceiro do Porsche, era meu parceiro DJ Latifi. E aí a gente fez, durante esses 2 anos, assim, entre 2009 e 2011, a gente também teve um movimento de gravar umas coisas e sair pra tocar. E a gente gravou uma música na época ali, 2010, se não me engano. Acho que assim, foi a primeira música que eu lancei, que foi lançada, que tinha um trecho meu. Foi uma das primeiras, isso 2010 para 2011. Em 2011 eu lancei já os meus primeiros sons, assim, né? No finalzinho de setembro, mais ou menos, de 2011, numa batalha de rimas. E aí, enfim, no finalzinho de 2011, comecinho de 2012 mais ou menos, que eu lancei o single Itapuã, que chegou numa galera. E meses depois eu lancei o EP. Foi o EP que eu produzi, passei um tempo gravando no estúdio de um parceiro, os parceiros do Som Sujo, que era uma banca que eu colava na época. Os parceiros que, através da batalha de rima, me deram a oportunidade de gravar o trampo, então a conexão foi acontecendo também. E foi isso, mano. Esse foi o primeiro trabalho, assim. Mas eu já vinha de fazer um som, o ponto é que eu ia trazendo. O Itapuã, eu vinha escrevendo ele desde 2007, 2008, 2009. E entre 2009 e 2010, 2011, eu também fui gravando com esses parceiros, assim, lá da Quebrada, né? Que eram esses 2 grupos que eu tinha. Então foi mais ou menos nessa época, assim, que eu lancei esses primeiros trampos, meio que quase junto, assim, tá ligado? Entendi. Uma outra curiosidade do seu projeto, da sua carreira, é que você costuma lançar singles duplos, né? Isso é uma estratégia? Isso é referência de alguém? Assim, deu muito certo, tá dando
muito certo, que a gente sempre ouve, né? Porque geralmente quando as pessoas lançam um single, principalmente hoje em dia, a gente ouve ali umas 2, 3 vezes, se for muito bom a gente ouve até mais, e depois esquece e já quer mais coisas, né? Você já lança 2 pra gente e 2 músicas que se conectam de alguma forma, que foi o exemplo que você lançou agora, né? Poucas e Me Falme, que, cara, que eu ouvi isso recentemente é coisa de maluco. Mas conta aí pra gente, o que essas 2 músicas representam pra você, né? Que tá uma pegada diferente. E eu não sei se você lê comentários, mas a galera que comenta lá, pô, é só elogio, né? Fala, caramba, que gênio da música. Da hora, é um prestígio que é isso, né, mano? Não tenho o que pagar, assim, né, mano? Mas te respondendo assim, essa ideia de música em dupla, quando eu tive essa primeira ideia ali entre 2014, 2015, eu, na verdade, eu pensei em um processo que fossem 3 músicas falando algo, né? E aí essa te daria um caminho, mas achei que funcionaria mostrar 2 perspectivas de influência, então... A primeira vez que eu fiz isso foi em 2016 com o Apollo Rude Boy. Então Apollo rap, Rude Boy é um boom bap, mas com uma mistura de trap também, a timbragem, e ao mesmo tempo um pouco de quase dancehall, assim, enfim, a gente bebeu disso, assim, pra produzir. E a minha ideia era mostrar esses 2 universos, assim, que é muito interessante se conectar, que são 2 influências que eu tenho. Algumas influências que eu tenho, trap, música jamaicana, ragamuffin, dancehall, enfim, e rap em todas as suas ofertas, eu diria, tá ligado? Todas as suas maneiras de agradar a gente, enfim, né, mano? De se conectar, na verdade, da gente se conectar. E então, era essa a ideia. E aí, acho que virou uma quase que tradição de o público entendeu que é uma maneira de falar de sentimentos que são consideráveis, assim, tipo, consideráveis, eu digo, é importante refletir isso, mas tanto quanto isso aqui também, sabe? Então acho que é isso que tem em cada um desses singles. Eu acho que singles em dupla, né? Melhor dizendo, eles são músicas que se conversam. É importante que você escute a primeira emoção para entender a segunda, basicamente, sabe? Sim. E agora com esses novos singles, eu chamo eles de teoria do 8, porque são singles que você ouve num formato que é um loop. Então você vai se sugerir para você mesmo que faz sentido entender como o primeiro ou o segundo. Então você ouve Poucas Me Falme assim, exatamente porque também é isso, é a mesma dinâmica de te falar de 2 maneiras de sentir as coisas e de que eu refleti a partir disso. Eu acho que faz sentido compartilhar, tá ligado? Então, Teoria do 8 são esses singles que, quando você ouve em loop, você entende e recebe de uma maneira muito específica. E eles representam o que eu acredito, não só esses singles, mas Teoria do 8 é uma quantidade também de singles. Eu comecei em 2022 com Tudo Eu, Limbo, agora Poucas Me Falme. E são músicas que eu estou trazendo em basicamente uma sensação de temporada para mostrar o que eu acredito que eu refleti e acho que faz muito sentido trazer para quem faz questão de ouvir minha música nesses meus primeiros 30 anos de vida, assim, sabe? Então, nesses últimos anos é isso. Preparei tudo isso, estou trazendo agora aos poucos. Então, Poucas Me Falme representa parte do caminho do que é mostrar o que é Teoria do 8 por completo, que basicamente é um pouco dessa pista que eu dei. E somado a isso, tem muitas outras maneiras de como eu vou mostrar o que eu refleti sobre isso, que eu acredito que faz sentido. Quando eu falo que a minha proposta de trazer arte para o mundo vem muito de um lugar de me entender mais e melhor como alguém aqui. Eu considero algumas profundidades, aí eu como um preto dentro da sociedade brasileira, enfim, artista, não herdeiro de finança material, mas rico de muitas coisas e que é muito do corre que tá para ser feito, assim, tá ligado? É muito interessante quando a gente ouve, né, como foi o primeiro contato da pessoa com algum hobby, né, que a pessoa tem. No caso do Amiri, foi ali a família, né, porque a mãe, né, ia para a igreja, porque o pai, né, tinha essa questão da musicalidade muito presente, e
no Jonathan também, como a mãe dele, né, como a mãe dele influenciou aí esse gosto dele pelo rádio, a gente percebe que nem sempre ali uma paixão que a pessoa tem uma história de origem, né, magnífica, cheia de detalhes, uma coisa assim absurda de louca, né? Às vezes é na simplicidade mesmo que torna tão preciosa essa paixão e duplamente bonita, porque não é só algo que a pessoa faz porque a pessoa gosta, que a pessoa sabe fazer e a pessoa vai lá e faz com paixão, mas também é a história de como esse gosto surgiu, né? Foi ali muitas vezes na simplicidade do ambiente familiar, foi observando o exemplo da mãe, o exemplo do pai, que torna isso tão simples, mas tão bonito. Agora vamos ouvir o segundo episódio com a convidada Natanaele. Tem uma pergunta que eu sempre faço para amigos, e eu faço para pessoas que me conhecem presencialmente, né? Porque tem muita gente que me conhece só de forma online. Como foi que você me conheceu? Qual foi a primeira impressão que você teve de mim quando a gente se conheceu, né? Que a gente não teve um período de virar amigo. A gente se conheceu e depois a gente ficou, né? A gente não teve esse negócio de virar amigo e depois de virar amigo é que a gente virou namorado. Mas assim, a tua primeira impressão de mim, assim, qual que foi? E essa pergunta não é porque eu sou narcisista, não. É só curiosidade. Bom, gente, eu conheci o Jonathan nos bares da cidade, né? Uma festa que não é comum, não é de rotina, eu e ele participar, estar nesse local, né? A gente tem o costume de falar que quando é pra ser, tem um momento, tem a hora, o local de acontecer. Eu e o Jonathan, a gente não teve a fase de se conhecer, se conhecer pra virar amigos. A gente se conheceu virtualmente e quando a gente se viu, a gente já ficou pela primeira vez. Então, não teve aquele processo de amizade. E quem diria, né, que sem ser amiga a pessoa conseguiria chegar em 1 ano de namoro, né, meu amor? Que é o primeiro relacionamento do Jonathan, que durou. Ele sempre me disse que nenhum deles duraram. Enfim, eu conheci o Jonathan numa festa, né? A impressão que eu tive foi, assim, não foi uma impressão, como é que eu posso dizer, meu Deus, é ele, né? Que nem as pessoas falam, que quando vê a pessoa, já diz assim, é ele que vai ser meu, né? Eu nem imaginei. Enfim, foi através de um casal de amigos, né? Como a gente já gravou, né? Sobre o nosso relacionamento, nossas perguntas. Só que a primeira impressão que eu tive do Jonathan foi que o que ele me passou é que ele era uma pessoa boa, né? Uma pessoa simpática, né? Uma pessoa que era na dele. Tanto que eu cumprimentei ele me cumprimentou e daí ficou, né? Não sei se ele ficou constrangido ou ficou com vergonha, não sei. Mas a impressão que eu tive de você, meu amor, foi que você era uma pessoa gentil, uma pessoa boa. E isso foi com que fez eu querer conversar com você. Então não foi uma impressão tipo de muitas menininhas, né, que falam assim, né, meu Deus, é ele, né? Não foi assim. A nossa foi bem diferente. Também eu nunca soube, né, antes de conhecer o Jonathan, que ele teria plataformas, que ele mexia com podcast, né, nunca soube. Soube depois que a gente começou a namorar. Ele entrou, realmente, a gente entrou junto no relacionamento e ele me falou que ele tinha podcast, que não era de hoje. Então, desde aí, quando a gente começou a namorar, eu sempre disse pra ele, falo, né, aqui em público, que eu sempre vou estar do lado dele, nas plataformas dele e nos podcasts, né. É uma pessoa que ele pode contar, que ele sempre vai ter o meu apoio, né, do lado dele, e vou estar sempre ali torcendo, né, para que tudo venha dar certo, para todas as gravações dar certo. Meu amor, já que a gente tá nesse tema falando de namoro, do nosso namoro, eu acho que você pode contar pra galera como é que é namorar o Jonathan. As coisas boas e as coisas ruins também, né? Não falar só as coisas boas, não. Como é namorar o Jonathan Fernandes? É fácil? É difícil? É bom? É ruim? Espero que você não fale que é ruim, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu confesso que no início foi bem difícil, né? Foi bem difícil pra mim, foi bem difícil pro Jonathan. O Jonathan, ele não é uma pessoa ruim pra namorar, né? Pra mim namorar, porque vai ser só o meu até a eternidade, eu já disse pra ele.
Ele não é uma pessoa ruim de namorar, ele é uma pessoa boa, né? Ele é um ótimo namorado, é uma namorada que me apoia, que quando eu tô errada ele me corrige. Às vezes eu fico chateada porque ele é chato, né? E isso ele sabe, ele me fala que ele é chato. Então, quando comecei a namorar com ele, foi bem difícil, né? Foi bem difícil pra mim, foi bem difícil pra ele por conta da nossa rotina, né? Ele tinha uma rotina totalmente diferente da minha. Ele tinha a bagagem dele, né? Eu tinha a minha, né? E até os nossos quinto, sexto meses foram os meses de crise. Assim, tem pra mim que a gente só passou por tudo isso por conta que a gente não se conheceu como todo mundo se conhece, né? A gente se falou no WhatsApp e quando se viu a gente já ficou, foi ficando e decidimos namorar. A gente não teve aquele passo da amizade, né? Porque os pessoal fala que a parte da amizade é quando vai se conhecendo, né? Conhece as falhas, conhece os erros. Porque daí pra mim que é amigo, ele desabafa um com o outro. Então do desabafo a gente já vai tirando quem é a pessoa e quem ela não é, né? Mas o Jonathan, os defeitos dele só é a chatice. Disse pra ele que ele é chato. Gente, mas eu também não sou fácil de lidar, né? Eu sou uma pessoa que eu sou ignorante, eu também sou chata, sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência, né? E eu agradeço a Deus todo santo dia, né? Por ter o Jonathan do meu lado. Porque eu acho que ele aguenta muito. Da mesma forma que eu também aguento muito dele. E ele sabe. A gente veio amadurecer dentro do nosso relacionamento. Aliás, a gente ainda continua amadurecendo, né, a cada processo que a gente tem. E tipo assim, gente, não é um relacionamento que a gente, de uma forma que é difícil da gente lidar, né? Porque graças a Deus a gente coloca o diálogo acima de tudo. A gente conversa e no final tudo dá certo. Né? A gente consegue se resolver, a gente consegue lutar junto com o problema, né? Eu ajudo ele, ele me ajuda no meu, e assim a gente vai seguindo o nosso relacionamento da forma mais sólida possível, né? Mas o meu amor também tem as qualidades, né, gente? Ele também não tem só o defeito de ser chato, né? Ele tem as qualidades dele, né? Meu amor, ele é uma pessoa muito amorosa, é uma pessoa que eu sei que eu posso contar, né? Como eu falei lá no início, é uma pessoa que eu posso contar, é um companheiro pra mim, tanto nos meus momentos bons quanto nos meus momentos ruins, né? Às vezes ele não pode estar presente no momento que eu preciso, né? Mas ele se esforça da forma mais possível que ele pode pra estar junto comigo, né? Não pode ser presencial, mas meu amor tá comigo sempre no virtual, né, que é o WhatsApp, ligação, e é uma pessoa que, gente, é um amorzinho, né, meu amor? É um docinho de maracujá. Maracujá, minha fruta favorita. Como diz uma pessoa sábia, que eu acompanho há algum tempo, a pessoa perfeita pra gente é aquela que possui as qualidades que a gente admira e os defeitos que a gente suporta. E é exatamente isso que a gente vê aqui nessa conversa, né, nesse pequeno trecho desse episódio do Jonathan com a Nathanaele. É um episódio onde, né, a gente vê um pouquinho mais da vida pessoal do Jonathan. E o que a gente vê, que a gente pode extrair, é que tem muita cumplicidade entre vocês, né, muito afeto. E pessoal, é um episódio que vale a pena assistir completo, hein? Infelizmente, o episódio de hoje chega ao fim, mas vocês não precisam ficar tristes, porque quinta-feira tem Teólogo de Quinta e na próxima terça tem mais um episódio do Plataforma de Férias. Não vai dar nem tempo de vocês sentirem saudades. Não deixem de acompanhar o Jonathan no Insta, @JonathanFernandesOriginal, e também no Insta do Teólogo de Quinta, @Teólogo de Quinta. Fiquem com Deus, até a próxima semana.